E a última vez que estive presente, tive a oportunidade de trazer uma analogia da vida, dos cinemas, né, para a nossa realidade espiritual. E eu falei, pastor Wanderson, sobre o seu Miyagi e o Daniel San. Eu falei sobre o Karate Kid. E naquela ocasião, eu naveguei dentro da história do Karate Kid 1, que falava muito sobre Daniel, né? E o ponto de encontro, né, da palavra e de toda a analogia é que o Karatê não estava dentro do dojo somente. Estou falando muito rápido para a tradução, um pouquinho, me perdoa. I'm speaking fast, man. Bem, então a analogia foi essa, né? Que ele estava olhando para dentro do dojo onde o seu adversário estava sendo treinado e ele na vida cotidiana não via que o Sr. Miyagi estava trazendo ensinamentos para ele. Então ele não entendia que ele estava aprendendo limpando o carro, lavando o carro, polindo o carro, pintando casa. Até que o Sr. Miyagi então fala, olha, o Karatê está em tudo, o Karatê está na vida. E naquela ocasião nós falamos, né, que o Evangelho ele não está dentro de um prédio, não é um dojo que nos fortalece espiritualmente, mas a vida diária, a vida cotidiana, né, as aflições que a gente passa sozinho, quando o filho chora e o pai não vê. E então foi dessa maneira que nós começamos. Pode pôr a imagem, pastor, por favor. E naquela ocasião, né, nós falamos sobre uma jornada para o amadurecimento, né? E eu vou dar continuidade a essa história, vou dar continuidade falando hoje de Karate Kid 2. E o Karate Kid 2 muda um pouco o cenário, né? Então, quando nós estávamos falando de Daniel no Karate Kid 1, era uma jornada para a maturidade. E hoje eu estou querendo falar sobre quando Deus trata o coração. Então, a maturidade de Daniel foi aprender que a vida, né, de luta dele não estava presa a um espaço físico. Então, a nossa luta, a nossa vida de luta em oração, em persistir, em orar, em se aproximar de Deus, não está necessariamente dentro desse dojo, não está aqui no prédio que alugamos aos domingos, não está nas casas que se abrem às quartas-feiras, mas está na sua vida cotidiana. Amém? Então, o nosso dever espiritual é treinar diariamente onde estamos. E quando nós vamos para o Karate Kid 2, o Sr. Miyagi vai para a sua cidade natal. Então, Daniel, com o dinheiro em que ele havia ganhado o prêmio, compra sua passagem e fala, não, eu vou com você. E aí ele vai para, esqueci o nome da cidade, mas Daniel segue então o Sr. Miyagi para a sua cidade. E lá, na sua cidade, o Sr. Miyagi volta e se depara com algumas questões. A primeira é que, quando jovem, ele tinha um amigo que foi treinado pelo seu pai, né? O Karate Miyagi era uma coisa muito específica, mas o pai abriu mão, né, de só treinar a descendência e treina um amigo do Sr. Miyagi, que é o Sato. E por conta de um amor, por conta de uma paixão, Sato se torna o pior inimigo do Sr. Miyagi. Então, de um rapaz que foi criado como filho dentro da casa dele, né, uma ferida emocional abre algo profundo. Traz para dentro dessa relação, sabe, uma guerra. Traz para dentro dessa relação algo que os anos não curaram. Então, nós estamos falando de um filme, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Então, talvez você tenha sido ferido no passado por alguém que fosse como da sua família, ou alguém da sua família. Talvez lá no passado, sabe, algumas feridas sentimentais se abriram e o tempo não curou. E o Sr. Miyagi, quando retorna à sua casa, né, a primeira coisa que ele encontra é o seu inimigo, sabendo que ele estava lá, desejando, agora a gente vai lutar até a morte. Era algo que você fugiu quando jovem. Você é um covarde. Então, ele é sempre tido como covarde por esse inimigo, né? E esse inimigo é muito poderoso financeiramente.
E todas as vezes que o senhor Miyagi, então, se recusa a lutar, né, até a morte, ele vai e começa a ferir o bairro do senhor Miyagi. Então, ele começa a depredar, machucar, ferir coisas que eram próximos ao senhor Miyagi, que o senhor Miyagi tinha muito carinho. Então, pode ser que isso aconteça na sua vida. E o que me chama a atenção, por isso que o tema hoje é Quando Deus Trata o Coração, é que Daniel San ele passa a ser um personagem secundário na história. Então, a história começa com ele, mas agora, na terra natal do seu mestre, ele passa a ser secundário. Tem um paninho de fundo lá, que é a técnica tambor, que é um tamborzinho que o Daniel San, sabe, tenta praticar ali, o karatê ainda está em evidência, mas o que me chama a atenção é o comportamento do mestre. E é um comportamento que me confronta, é um comportamento que, sabe, que traz para mim uma grande exortação. Sabe, falar sobre isso para mim hoje não é falar para a igreja, né? Falar sobre isso é ministrar sobre a minha vida, né? Então, põe Hebreus para mim, deixa eu contextualizar para ficar mais fácil aqui, meus irmãos. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, verso 15, o seguinte: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Meu irmão, pode parecer bobo, mas para mim tem tudo a ver com filme. Então, uma raiz que lá no passado não foi curada, que não foi cuidada, sabe? É algo que brotou, para que não brote nenhuma raiz venenosa. Então, brotou um veneno, brotou algo, sabe, que trouxe amargura a sato e causou perturbação por toda a vida, contaminando muitos. Então, quando o senhor Miyagi chegou naquele ambiente, o inimigo de Sato era o inimigo de todos. Eu vou te dizer algo, quando você se entristece com uma pessoa, meu irmão, e você vai falar dessa pessoa para alguém, você está brotando veneno de amargura no coração de outras pessoas. E aí essa perturbação que era tão somente sua, passa a ter aliados. E toda vez que nos tornamos aliados das coisas que são contra Deus, nós nos tornamos aliados dos inimigos de Deus. Não sei se você entendeu, mas toda vez que alguém senta do seu lado e fala de alguém ao seu ouvido, e você não interrompe isso, meu irmão, você se torna faccioso com essa pessoa. Nós temos que interromper as facções. Nós temos que interromper aquilo que traz veneno de amargura, broto de veneno de amargura. Então, aqui está, temos que cuidar uns dos outros, para que nenhum de nós deixemos de experimentar a graça de Deus. Meu irmão, quando cuidamos de alguém, a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Volto a falar do senhor Miyagi, um personagem, sabe? Um mestre que estava ali mostrando para o seu discípulo que não era a violência, que não era a técnica, que não era o karatê que venceria aquele combate. Põe Gálatas 5, 22 e 23, uma passagem que todos nós sabemos, sabe? Que fala dos frutos do Espírito. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e não há lei contra estas coisas. Irmão, o que eu aprendo nessa interpretação desse filme é que o mestre estava ensinando algo profundo. Ele não estava mais ensinando golpes. Ele estava ensinando a ter domínio próprio. Não era mais sobre o externo, não era mais sobre habilidades de desviar golpe, de proferir golpe, mas era algo interno, não era mais externo, era interno. Era um coração que pudesse extrair aquilo que é do fruto do Espírito. Eu sempre digo isso, me perdoem, sou repetitivo.
assim como espremedor de laranja é um meio para tirar da laranja o seu suco, as adversidades da vida são um meio para espremer-nos e extrair aquilo que tem de dentro de nós. E quando os frutos do Espírito habitam em nós, nós extraímos os frutos do Espírito. Mas quando não, nós ainda somos, mais naturais do que espirituais. Estamos num processo, de consagração do nosso espírito. A Fernanda também falou aqui, são 21 dias. Numa campanha, que pela primeira vez em 3 anos estamos fazendo como igreja. De todo mundo parar e voltar os olhos para o mesmo, para a mesma causa, para o mesmo foco, para a mesma direção, Cada um dentro das suas possibilidades, fazendo o jejum de que lhe cabe, né? Já disse isso antes, não precisa haver aqui um padrão, nós temos pessoas grávidas, nós temos pessoas que necessitam de medicamentos, Então, é difícil você trazer um jejum que seja comum e bom para todos, Mas uma coisa eu tenho certeza, nós estamos nos levantando como uma igreja que está buscando as coisas espirituais. Estamos buscando aquilo que é de Deus. E a palavra de Deus vem para nos ajudar, Então, hoje, aquilo que na vez passada nós estávamos falando sobre a vida lá fora e tudo que nós aprendemos como técnicas espirituais lá fora, hoje eu quero que você olhe para dentro do seu coração. É olhando para dentro, como o versículo passado. Nós temos que cuidar uns dos outros, para que a graça de Deus nos alcance. Meu irmão, você tem entendimento do que é isso? Isso saltou aos meus olhos de uma maneira. Há um condicionamento para que a graça de Deus me alcance. Qual é a condição? Cuidar do meu próximo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. A graça de Deus está na vida dela. A graça de Deus sobre a sua vida está na vida dela. Consegue entender essa coisa maluca? Porque só em Cristo coisas assim são possíveis. Quando eu olho para alguém, que por mais diferente que seja, eu estou olhando para quem pode me trazer a graça do Senhor. Eu só preciso cuidar dela. Eu só preciso externar zelo. Eu só preciso externar carinho, cuidado, afeto, amor. Eu não preciso externar muito. Eu preciso externar aquilo que eu consigo fazer dentro de casa. E que ruim seria imaginar que nem dentro de casa estamos conseguindo fazer com o nosso cônjuge, com o nosso filho. Hoje o Senhor nos chama a termos um coração como o dele. De tantas orações que vejo na Bíblia, a de Davi é uma oração que me chama a atenção. Dá-me um coração como o seu. Dá-me um coração. Davi era rei, ele poderia me dar-me força, Senhor, porque eu preciso vencer os meus inimigos. Dá-me ousadia, Senhor, porque eu preciso, combater aqueles que me ameaçam. Mas não, em sua misericórdia e graça, Senhor, eu poderia pedir tudo isso, mas tudo que eu quero é um coração como o seu. Tudo o que eu quero, Senhor, é um coração onde carregue frutos de bondade, de misericórdia, de mansidão, de fidelidade, de bondade, de caridade, de domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei. Maria veio aqui e falou sobre dízimo. Olha, Jesus estava dizendo, vocês dão, o dízimo de tudo isso aí. E negligenciam isso. Aí ela fala da lei. E eu acabei de dizer algo que não possui lei que seja vigente sobre isso. Os frutos do Espírito. E o que é lindo perceber, que até no filme, se você parar para pensar, assiste Karate Kid 2 de 1900 e bolinha. No fim das contas, se o Miyagi se recusa. É quando tudo conspira, quando o cara, fere tudo que está ao seu redor, ele fala, tá bom, eu luto. Não é o que eu quero, mas eu luto, para que você não fira mais nada ao meu redor. E aí, enquanto Sato estava se preparando, veio uma tempestade, providência divina, e derruba a casa onde Sato estava treinando. E seu Miyagi vai até lá e o socorre, e o ajuda. E Sato entende que
tudo que ele estava carregando não passava de um broto de raiz de amargura. E perdoa o Sr. Miyagi. Então o Sr. Miyagi externa todos os frutos do Espírito, vê o próprio Deus agindo e trazendo para a vida dele. Sabe, eu estou trazendo uma comparação boba, é um filme, mas é a nossa realidade diária. Sabe, são as pessoas que nós não perdoamos ainda. São as confusões que virão ou estão acontecendo agora. E não importa se é de um amigo distante, de um amigo bem perto ou de um familiar. A verdade é que o Senhor está nos chamando para algo diferente. Não é mais técnica de como combater o inimigo, mas é o interior de como ser diante de uma adversidade. Quem sou eu em frente a uma adversidade? Como eu reajo em frente a uma adversidade? Como eu estou reagindo em terra estrangeira, onde a adversidade está quase todos os dias batendo a nossa porta, onde a solidão esmaga o coração de muitos, onde a saudade de casa, do abraço da mãe, do pai, do irmão, da irmã, do sobrinho, do tio, da tia, vem e esmaga aquilo que a gente tem dentro da gente, e é a sua aflição, meu irmão. E como você tem reagido em relação a isso? E hoje o Senhor está nos dizendo, tudo que eu espero, Douglas, e essa palavra é para mim. Se lembra disso? Eu comecei dizendo que é uma ministração pessoal. Tudo que o Senhor espera é que eu possa hoje dizer, Senhor, me dá um coração como o seu. Porque haverá momentos que eu vou ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir. E eu quero responder como o Senhor responderia. Eu quero dar respostas como o Senhor daria. Eu quero me parecer de fato com o Senhor, mas não somente, sabe, nas minhas habilidades de combate. Quero me parecer com o Senhor por dentro. Quero me parecer com o Senhor, sabe, nos meus sentimentos, naquilo que eu possa externar de dentro, do profundo. Porque essa é a minha essência. Meu irmão, você não é o que você aparece. Você é o que a sua alma deseja. Sabe, nós somos o reflexo maior da nossa carne do que o nosso espírito. Eu disse isso já tantas vezes. Eu me converti aos 32 anos, hoje aos 47, eu ainda tenho menos tempo de conversão do que eu tive de vida no mundo. Carrego muito mais daquela herança, daquela carga, do que eu tenho carregado agora. Mas a minha obrigação é me despir diariamente. Senhor, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Senhor, eu não quero mais essa parte de mim, eu não quero mais responder desta maneira. Eu quero me limpar, eu quero me despir, eu quero me parecer com o Senhor. Me dê um coração como o seu, ó Pai. Essa deve ser a nossa oração nessa manhã. Esse deve ser o seu desejo nessa manhã. De se parecer, não somente, sabe, nós somos a imagem e semelhança de Deus, não no biotipo, minha gente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus nas coisas discernentes ao Espírito. E hoje nós estamos nesse momento de jejum, mortificando a carne, para que o Espírito ganhe liberdade. Aproveite esses últimos 7 dias, que a partir de amanhã serão, sabe, intensifique a sua oração, sabe, intensifique seu jejum. Se você não conseguiu tirar algumas coisas, é a reta final. Mas e quem falhou? Meu irmão, falhou, se levanta, bate a poeira e vamos seguir em frente, que a gente tem mais 7 dias para continuar fazendo o mesmo, para continuar clamando pelo mesmo. Hoje não se trata de técnicas, meu irmão. Hoje eu não estou aqui para te ensinar a chutar o capeta. Hoje eu estou aqui para te ensinar a olhar para o seu coração. Tem mais a ver com o que a gente tem dentro do que fora. Amém? E é dessa maneira que eu quero encerrar hoje, orando para algo que brote do seu interior. Não como brotos de raiz de amargura, mas como brotos do fruto do Espírito. Cheio de bondade, de fidelidade, de mansidão, de alegria, de gozo, de paz. Aleluia. E é assim que eu quero terminar o culto de hoje. Foi curtinho, foi rápido,
Mas falar mais do que isso seria tentar trazer algo de mim. Aquilo que o Espírito queria dizer já foi dito nesse lugar. Amém?